Cancelei o Natal na minha casa depois de anos aguentando minha sogra. Agora ela está espalhando mentiras sobre mim. Fui babaca? Sabe, eu sempre achei que família era sobre acolhimento, sobre aquele sentimento de pertencimento que te aquece por dentro. Mas aos 35 anos, casado há alguns anos com a mulher que amo e pai de uma menina linda que está prestes a completar 2 anos, descobri que nem sempre é assim. Às vezes, família é um campo minado onde você precisa pisar com cuidado, medir cada palavra, cada gesto, e mesmo assim acaba pisando em falso. Tudo começou quando finalmente conseguimos sair do apartamento apertado onde morávamos e nos mudamos para uma casa. Era um sonho antigo, sabe? Ter um quintal para minha filha brincar, ter espaço para receber as pessoas que a gente ama. Minha esposa ficou radiante, eu fiquei radiante, e naturalmente pensamos, vamos fazer o Natal na nossa casa nova. Seria a primeira grande celebração lá, uma forma de inaugurar aquele espaço com amor, comida boa e família reunida. Minha esposa ficou empolgadíssima. Começou a planejar tudo, a decoração, o menu, onde cada pessoa ia sentar, como organizar a troca de presentes. Via o brilho nos olhos dela e aquilo me enchia de satisfação. Eu trabalho muito, tenho uma rotina pesada que muitas vezes me faz chegar tarde em casa, mas ver minha família feliz sempre valeu cada hora extra, cada sacrifício. Mas aí veio a festa do meu sogro ontem. Uma coisa simples, informal, daquelas reuniões de fim de ano que todo mundo faz. Ele ligou convidando a gente, todo animado, e eu fiquei feliz com o convite. O problema é que trabalho até às 22 horas nas sextas-feiras. Sempre foi assim, faz parte do meu horário, não tem como mudar. Então expliquei a situação, olha, eu vou adorar ir, mas só consigo chegar às 22 horas. Trabalho até esse horário. E nem era um problema real, porque essas festas da família sempre vão pelo menos até meia-noite, às vezes até mais tarde. Eu chegaria no meio da festa, ficaria umas boas horas lá, seria tranquilo. Foi quando ouvi a voz dela ao fundo. Minha sogra. Ah. Então vem só, apelido da minha esposa, ponto. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. Não foi o que ela disse exatamente, mas o tom. Aquele tom que deixava claro, você não é necessário, você não faz falta, na verdade, prefiro que não venha mesmo. Senti meu estômago revirar. Minha esposa ficou sem graça, meu sogro tentou contornar a situação, mas o estrago estava feito. E o pior é que não foi a primeira vez. Não mesmo. Lembro de um dia que combinamos de ir à praia com eles. Minha esposa estava animada, minha filha também, aquela expectativa gostosa de um dia em família. Chegamos lá, estacionamos, descemos do carro com todas as nossas coisas, cadeirinha de praia, brinquedos da pequena, cooler com lanche, e mal tínhamos colocado os pés na areia quando minha sogra começou. Ah, está muito sol, está muito quente, acho que vou passar mal, será que não era melhor irmos embora? Eu estava lá há literalmente 3 minutos. 3 minutos. Nem tinha dado tempo de montar o guarda-sol. No fim, fomos embora. Minha esposa ficou triste, minha filha chorou porque queria brincar na água, e eu fiquei ali, segurando toda aquela frustração, me perguntando o que diabos eu tinha feito para merecer aquilo. Tem também aquelas ocasiões em que estamos todos reunidos e minha sogra simplesmente me ignora. Faço uma pergunta, ela responde olhando para minha esposa. Conto uma história, ela muda de assunto no meio. Ofereço ajuda com alguma coisa, ela diz que não precisa com aquele tom seco que dispensa qualquer insistência. É como se eu fosse invisível, ou pior, como se minha presença fosse um incômodo que ela precisa tolerar por causa da filha dela. Minha esposa percebe, claro. Ela não é cega. Às vezes tenta defender, outras vezes fica sem saber o que fazer. É a mãe dela, afinal. Eu entendo a posição difícil em que ela se encontra. Não quero que ela tenha que escolher entre a mãe e o marido. Isso seria cruel e injusto. Mas ao mesmo tempo, também não posso continuar me submetendo a esse tratamento como se eu não merecesse um mínimo de respeito. Ontem à noite, depois daquela fala da minha sogra, fiquei pensando. Não consegui dormir direito. Ficava repassando tudo na cabeça, todas as vezes que fui menosprezado, ignorado, tratado como um estorvo. E pensei no Natal que estava sendo planejado com tanto carinho na nossa casa nova. Imaginei a cena, e eu e minha esposa correndo para preparar tudo, limpar a casa, decorar, cozinhar, receber todo mundo com um sorriso no rosto. E minha sogra lá, provavelmente encontrando defeito em alguma coisa, fazendo comentários passivo-agressivos, me tratando como um empregado na minha própria casa. Ou pior, me ignorando completamente enquanto todos celebram. Foi quando tomei a decisão. De manhã, acordei e disse para minha esposa, estou cancelando o Natal. Ela me olhou assustada. Como assim, amor? O Natal que ia ser aqui em casa. Não vai rolar mais. Mas por quê? A gente já convidou todo mundo, já estava tudo planejado. Respirei fundo antes de responder. Por que eu não vou receber na minha casa pessoas que não gostam de mim?
Por que eu não vou me matar de trabalhar, gastar dinheiro, energia e tempo para ser tratado como lixo na minha própria casa? Sua mãe deixou bem claro ontem que eu não sou bem-vindo. Então por que diabos eu deveria recebê-la aqui? Minha esposa ficou em silêncio. Vi lágrimas se formando nos olhos dela e isso partiu meu coração. Eu amo essa mulher. Amo nossa família. Mas também tenho que me amar, tenho que ter um mínimo de amor próprio. Você ouviu o que ela disse ontem? Continuei, mais calmo. Não foi a primeira vez e você sabe disso. Já falamos sobre isso outras vezes. Eu aguento muita coisa por você, pelo nosso casamento, pela nossa filha. Mas tem limite. Eu tenho limite. Ela é minha mãe, minha esposa, disse baixinho, limpando as lágrimas. Eu sei. E eu nunca pedi para você escolher entre ela e eu. Nunca vou pedir isso. Mas também não posso abrir a porta da nossa casa, da casa que conquistamos com tanto esforço, e deixar entrar alguém que não me respeita. Que não respeita o pai da sua filha, o seu marido. E isso não é pedir demais. Ela entendeu, acho. Ou pelo menos está tentando entender. Mas agora estou aqui, neste momento, me perguntando se fiz a coisa certa. Será que estou sendo exagerado? Será que estou criando um problema maior do que deveria? Será que sou eu o babaca da história? Porque, veja bem, eu sei que Natal é época de família, de união, de deixar as diferenças de lado. Mas até que ponto? Até que ponto eu devo engolir desaforo, desrespeito, humilhação, só porque é Natal? Só porque é família? Penso na minha filha também. Ela ainda é pequena, não vai nem lembrar deste Natal. Mas um dia vai crescer e vai perceber as coisas. E que exemplo eu estou dando para ela? Que ela deve aceitar ser maltratada em nome da harmonia familiar? Ou que ela deve se valorizar e não aceitar desrespeito de ninguém, nem mesmo de parentes? Tem uma parte de mim que se sente culpada. Minha esposa estava tão animada com esse Natal. Era importante para ela estrear a casa nova recebendo a família. E eu estou tirando isso dela por causa do comportamento da mãe dela. Mas ao mesmo tempo, não consigo simplesmente ignorar anos de desrespeito acumulado. Meu sogro é gente boa. Ele sempre me tratou bem, sempre foi respeitoso. Tenho até amizade com ele. O problema é só com minha sogra mesmo. E o pior é que eu nem sei o motivo. Nunca fiz nada para ela, nunca a desrespeitei, sempre tratei ela com educação e consideração. Mas desde o começo, desde que comecei a namorar minha esposa, sempre senti essa frieza vindo dela. No início achei que era impressão minha, que estava sendo paranoico. Mas com o tempo ficou impossível negar. As evidências se acumularam. Os comentários ácidos, os olhares de reprovação, a forma como ela sempre tentava planejar coisas só com a filha excluindo a mim, como se eu fosse um apêndice descartável. Já tentei conversar com ela algumas vezes, de forma educada, tentando entender se tinha alguma coisa que eu poderia melhorar, se tinha feito algo que a incomodou. Mas ela sempre desconversava, dizia que estava tudo bem, que eu estava imaginando coisas. Só que ações falam mais alto que palavras, e as ações dela sempre deixaram muito claro o que ela realmente pensa de mim. Agora a notícia do cancelamento deve estar se espalhando pela família. Alguns vão entender, outros vão me julgar. Vão dizer que estou sendo dramático, exagerado, que estou criando o caso à toa. Vão dizer que eu deveria ser o homem da situação e simplesmente ignorar, engolir, fazer de conta que está tudo bem. Mas será que está tudo bem mesmo? Será que eu tenho a obrigação de sorrir e aceitar ser tratado como cidadão de segunda classe só porque é mais conveniente para todo mundo? Será que meu sentimento, minha dignidade, vale menos que a tradição de um almoço de Natal? Estou aqui na varanda da nossa casa nova, observando as luzes de Natal que já estavam meio instaladas. Minha esposa tinha começado a decorar há alguns dias, toda empolgada. Compramos aquelas luzinhas que piscam, uns enfeites novos, até uma guirlanda para a porta. Agora tudo isso parece me acusar em silêncio, me lembrando da festa que não vai mais acontecer. Minha filha está lá dentro brincando com os brinquedos dela, alheia a todo esse drama. Ela adora a vovó, é claro. Criança não percebe essas sutilezas, essas tensões não ditas. Para ela, a vovó é aquela pessoa que traz presente, que faz carinho, que dá doce escondido. E eu jamais vou tirar isso dela. Jamais vou falar mal da avó para minha filha. Mas também não posso fingir que está tudo bem quando claramente não está. Ontem à noite, depois da nossa conversa, minha esposa ligou para a mãe dela. Eu estava no quarto, mas conseguia ouvir a voz dela da sala, aquele tom controlado de quem está tentando não explodir. Não escutei a conversa inteira, mas ouvi pedaços. Mãe, você não pode continuar fazendo isso. Ele é meu marido. Não, você não entende o quanto isso machuca. Quando ela desligou e voltou para o quarto, tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentou na cama ao meu lado e ficamos ali, em silêncio, por longos minutos.
Eu segurei a mão dela, apertei de leve, tentando transmitir todo o apoio que podia sem palavras. Ela disse que eu estou exagerando. Minha esposa finalmente falou, a voz embargada. Que ela não fez nada demais, que foi só um comentário inocente sobre você chegar tarde na festa. Que eu estou sendo influenciada por você para me virar contra ela. Senti a raiva subir pela garganta, mas me segurei. E você? O que você acha? Ela me olhou com aqueles olhos que eu amo tanto, cheios de dor e confusão. Eu acho que ela tem um problema com você desde o começo e nunca quis admitir. Eu acho que ela imaginava outro tipo de vida para mim, outro tipo de marido. E você, por mais maravilhoso que seja, não se encaixa na fantasia que ela criou na cabeça dela. Que fantasia é essa? Perguntei, genuinamente curioso. Nunca tínhamos falado sobre isso tão abertamente antes. Não sei exatamente. Acho que ela queria que eu casasse com alguém que trabalhasse das 9 às 5, que estivesse sempre disponível para almoços de família, que ganhasse muito dinheiro mas não precisasse trabalhar tanto. Há alguém que... sei lá. Que a bajulasse, talvez. Que a colocasse num pedestal. Fazia sentido, de certa forma. Eu nunca fui de bajular ninguém. Sou educado, respeitoso, mas não fico puxando o saco de ninguém, nem da minha própria mãe, quanto mais da minha sogra. E realmente, meu trabalho é exigente. Tem semanas que mal vejo minha própria filha acordada, porque quando chego ela já está dormindo. Mas é o que paga as contas, o que permitiu a gente sair do apartamento e comprar essa casa. Você sabe que eu daria tudo por vocês duas, né? Falei para minha esposa, virando para encará-la. Tudo. Mas eu não posso mudar quem eu sou. E eu não posso aceitar ser desrespeitado constantemente só para manter uma paz falsa. Eu sei, ela respondeu, apoiando a cabeça no meu ombro. E eu te amo exatamente do jeito que você é. É só que... é tão difícil. Ela é minha mãe. Eu cresci idolatrando essa mulher. E agora sinto que estou enxergando um lado dela que sempre esteve lá, mas que eu me recusava a ver. Ficamos assim até tarde, conversando, às vezes chorando, às vezes apenas existindo um ao lado do outro naquela bagunça emocional que nossa vida tinha virado. No fim, ela concordou que o cancelamento do Natal era necessário. Pelo menos por enquanto. Mas eu via tristeza nos olhos dela, e isso me corroía por dentro. Hoje de manhã, acordei com várias mensagens no celular. Meu sogro tinha mandado uma mensagem longa, tentando ser mediador. Dizia que entendia minha posição, que sabia que a esposa dele às vezes era difícil, a palavra que ele usou, mas que pedia para eu reconsiderar por causa da família, especialmente pela minha filha. Respondi com educação, mas com firmeza. Disse que respeitava ele, que sempre gostei dele, mas que não podia abrir mão do meu autorrespeito. Que quando houvesse um pedido sincero de desculpas da minha sogra, e uma mudança real de comportamento, aí sim poderíamos pensar em retomar as celebrações em família. Mas enquanto o elefante estivesse na sala e todo mundo fingisse que ele não existe, eu não ia contribuir para essa farsa. Meu cunhado, irmão da minha esposa, também mandou mensagem. Ele sempre foi neutro nessas questões familiares, meio que passava longe dos dramas. Mas dessa vez ele se posicionou. Cara, eu entendo você. Minha mãe pode ser bem complicada. Só queria que você soubesse que eu não te julgo pela decisão. Aquilo me reconfortou um pouco. Pelo menos alguém da família entendia, alguém que cresceu com aquela mulher e conhecia as manhãs dela. A tarde foi estranha. Fiquei trabalhando em casa, tirei o dia de folga porque não estava com cabeça para ir ao escritório, enquanto minha esposa levou nossa filha para o parque. Ela precisava sair de casa, espairecer um pouco, e eu precisava de um tempo sozinho para processar tudo. Fiquei olhando para as caixas de decoração de Natal na garagem. Minha esposa tinha comprado tantas coisas novas. Tinha até comprado roupas combinando para a gente tirar foto em família no Natal. Aquela empolgação toda agora parecia um desperdício, e a culpa pesava no meu peito. Será que estou sendo egoísta? A pergunta não saía da minha cabeça. Será que meu orgulho machucado vale mais que a felicidade da minha esposa? Mas então lembrava da praia. Lembrava de todas aquelas vezes sentado numa mesa de jantar enquanto minha sogra conversava com todo mundo menos comigo. Lembrava do aniversário da minha filha no ano passado, quando ela fez questão de chegar 2 horas atrasada e saiu antes do parabéns, alegando uma dor de cabeça que magicamente desapareceu quando ela postou foto tomando vinho no Instagram meia hora depois. Não era só orgulho. Era uma questão de dignidade mesmo. De estabelecer limites saudáveis. De ensinar para minha filha, mesmo que ela ainda não entenda, que a gente não aceita ser maltratado por ninguém, nem em nome do amor, nem em nome da família. Meu telefone tocou de novo. Dessa vez era minha mãe. Notícias viajam rápido, aparentemente. Minha esposa deve ter contado para a mãe dela, que contou para alguém, e eventualmente chegou nos ouvidos da minha mãe.
Filho, ouvi dizer que você cancelou o Natal. Ela foi direto ao ponto. Minha mãe sempre foi assim, sem rodeios. Oi, mãe. Cancelei. Por causa da sua sogra? Sim. Teve uma pausa. Minha mãe nunca foi de se meter muito na minha vida, sempre me deu liberdade para tomar minhas próprias decisões. Mas eu sabia que ela tinha uma opinião formada sobre isso. Você sabe que ela nunca gostou de você, né? Desde o começo, minha mãe disse, surpreendentemente direta. Eu sei, mãe. Mas por quê? O que eu fiz? Filho, você não fez nada. Algumas pessoas são assim. Elas criam uma expectativa na cabeça delas e quando a realidade não corresponde, em vez de ajustarem a expectativa, elas culpam a realidade. Sua sogra provavelmente idealizou um genro perfeito desde que sua esposa era adolescente. E você, sendo uma pessoa real com defeitos e qualidades reais, nunca ia conseguir corresponder a essa idealização. As palavras da minha mãe faziam sentido. Muito sentido, na verdade. Mas e agora? Fiz a coisa certa cancelando o Natal? Olha, eu não posso te dizer o que é certo ou errado. Cada família é uma família. Mas posso te dizer uma coisa, em respeito não é negociável. Se você permitir que ela continue te tratando assim, vai ser assim para sempre. E sua filha vai crescer vendo o pai dela ser desrespeitado e achando que isso é normal. É isso que você quer? Não, claro que não. Então você já tem sua resposta. Agora, se me permite um conselho de mãe e não feche completamente as portas. Deixe uma fresta aberta para a reconciliação, caso ela tenha coragem de admitir que errou e mudar. Mas enquanto isso não acontecer, mantenha seus limites. Agradeci minha mãe pelo conselho e desligamos. Ela sempre soube ser sábia sem ser invasiva. Fiquei ali pensando nas palavras dela quando ouvi a porta da frente abrir. Minha esposa e minha filha tinham voltado. Papai, minha pequena correu para mim com aquele sorriso banguela que derrete meu coração. Peguei ela no colo, dei um monte de beijo na bochecha gordinha dela, e por um momento tudo pareceu simples de novo. Minha esposa entrou atrás, carregando a mochila da criança. Ela parecia mais calma, o ar fresco tinha feito bem. Trocamos um olhar e eu soube que precisávamos conversar mais, mas não na frente da nossa filha. Mais tarde, depois de colocar nossa filha para dormir, um ritual que sempre inclui 3 histórias, 2 músicas e pelo menos 5 pedidos de mais água, papai, eu e minha esposa nos sentamos no sofá da sala. A casa estava silenciosa, apenas o barulho distante de carros passando na rua. Conversei com minha mãe hoje de novo, ela começou, enrolando uma mecha de cabelo no dedo, um tique nervoso que ela tem desde que a conheço. Depois que voltei do parque, liguei para ela. Meu corpo inteiro se tensionou. E ela continua na defensiva. Disse que eu estou sendo manipulada por você, que você está me afastando da família dela, que sempre soube que você ia causar problemas. Ela pausou, respirou fundo. Mas dessa vez eu não deixei passar. Eu realmente não deixei. Olhei para ela, surpreso. Minha esposa sempre foi mais conciliadora, sempre tentou manter a paz a qualquer custo. Ver ela tomando uma posição firme era novo. O que você disse? Disse que ela precisa parar de botar a culpa em você. Que ela precisa olhar para o próprio comportamento e admitir que trata você mal há anos. Que eu não sou mais uma criança que ela pode manipular com chantagem emocional. Que eu construí uma família com você e que essa é a minha prioridade agora. Senti um aperto no peito, uma mistura de orgulho e preocupação. Como ela reagiu? Desligou na minha cara. Minha esposa soltou uma risada amarga. Literalmente desligou o telefone. 5 minutos depois mandou uma mensagem dizendo que estava muito magoada, que nunca imaginou que a própria filha falaria com ela daquele jeito, que precisava de um tempo para processar tudo. Amor, eu sinto muito, falei, pegando a mão dela. Eu nunca quis causar isso entre vocês duas. Você não causou nada, ela respondeu, firme. Ela causou. Com anos de comportamento tóxico que eu sempre fiz vista grossa. Sabe, no parque hoje, enquanto via nossa filha brincando, fiquei pensando, que tipo de exemplo eu estou dando para ela? Se eu aceitar que minha mãe trate meu marido daquele jeito, o que estou ensinando para minha filha sobre relacionamentos? Sobre respeito? Era exatamente o que minha mãe tinha dito. Engraçado como às vezes as pessoas mais sábias chegam às mesmas conclusões por caminhos diferentes. Então você concorda com o cancelamento do Natal? Perguntei, precisando ter certeza. Não só concordo como acho que foi a decisão certa. Na verdade, deveria ter sido tomada há muito tempo. Eu é que estava com medo de encarar a realidade. Ela se aconchegou em mim, e eu passei o braço em volta dela. Mas agora estou pensando, e se a gente fizesse nosso próprio Natal? Só nós 3? Ou convidasse seus pais, meu pai e meu irmão, as pessoas que realmente se importam com a gente?
A ideia me pegou de surpresa, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Você falaria com seu pai sobre isso? Ele ficaria chateado? Meu pai entende. Ele sempre entendeu. Ele vive com ela há 35 anos, ele sabe exatamente como ela é. Ele só escolhe as batalhas dele, sabe? Mas ele me disse hoje que apoia a gente, não importa o que decidirmos. Naquela noite, deitados na cama, conversamos sobre como seria esse Natal alternativo. Minha esposa foi recuperando um pouco da empolgação que tinha perdido. Falou sobre fazer uma ceia mais íntima, sobre criar novas tradições para nossa filha, sobre como isso poderia até ser melhor do que uma grande festa cheia de tensão mal disfarçada. Sabe o que é engraçado? Ela disse no escuro, já quase dormindo. Estou me sentindo mais leve agora do que me senti há dias, quando estava planejando aquele Natal grande. É como se um peso tivesse saído dos meus ombros. É o peso da obrigação, respondi. De ter que agradar todo mundo, de ter que fingir que está tudo bem quando não está. É, exatamente isso. Os próximos dias foram estranhos. Meu sogro me ligou pessoalmente, coisa que raramente fazia. Foi uma conversa difícil, mas honesta. Ele pediu desculpas pelo comportamento da esposa dele, disse que sempre soube que ela era dura comigo, mas que não sabia como intervir sem piorar as coisas. Ela é teimosa, ele disse com um suspiro cansado. Quando coloca uma ideia na cabeça, não tem quem tire. Mas eu quero que você saiba que eu te considero um bom marido para minha filha e um bom pai para minha neta. E vou continuar tendo contato com vocês, independente dessa situação com ela. Agradeci a ele pela sinceridade. Era reconfortante saber que pelo menos uma parte da família conseguia enxergar as coisas de forma racional. Meu cunhado também deu as caras. Apareceu em casa um dia à noite, sem avisar, trazendo cerveja. Pensei que você precisasse de uma, ele disse, me entregando uma garrafa gelada. Sentamos no quintal, bebendo e conversando sobre nada e sobre tudo. Eventualmente, o assunto inevitavelmente chegou à situação familiar. Minha mãe sempre foi assim, sabe? Ele disse, olhando para as estrelas. Com todo mundo que a gente namorava. Minha ex-namorada, aquela que durou 3 anos? Minha mãe odiava ela. Odiava mesmo. Ficava fazendo comentários maldosos, criando situações constrangedoras, tentando sabotar o relacionamento. No fim, acho que foi um dos motivos da gente terminar. Sério? Não sabia disso. É porque eu nunca falo sobre. É constrangedor admitir que sua própria mãe é problemática. Mas com você foi diferente porque você aguentou. Você casou com minha irmã apesar de tudo, construiu uma família. E acho que isso deixou minha mãe ainda mais frustrada, porque ela não conseguiu fazer você desistir. Aquilo era uma revelação. Por que ela é assim? Seu pai é gente boa, você e sua irmã são pessoas normais e equilibradas. De onde vem isso? Meu cunhado tomou um longo gole da cerveja antes de responder. Terapia familiar anos atrás revelou algumas coisas. Minha mãe tem problemas sérios com controle e abandono. Ela cresceu numa família disfuncional onde a mãe dela era extremamente controladora. Então ela reproduz esses padrões. Na cabeça dela, se ela não controla tudo e todos ao redor, vai ser abandonada. É doente, eu sei. Mas é a realidade dela. Ela faz terapia? Fez por um tempo, depois parou. Disse que a terapeuta não entendia ela, que estava tomando o lado do meu pai, essas coisas. Clássico de quem não quer realmente mudar. Conversamos até tarde aquela noite. Foi bom ter alguém da família que entendia, que não tentava me convencer a simplesmente engolir e aguentar. Alguém que validava meus sentimentos sem fazer parecer que eu estava sendo dramático. Enquanto isso, os preparativos para o nosso Natal alternativo continuavam. Minha esposa estava realmente empolgada agora. Convidamos meus pais, meu sogro, a que aceitou na hora, meu cunhado e sua nova namorada. Seria um grupo pequeno, mas cheio de gente que realmente gostava da gente. Mas nem tudo estava resolvido. 3 dias antes do Natal, minha sogra apareceu na nossa porta. Eu estava sozinho em casa. Minha esposa tinha levado nossa filha para fazer compras de última hora. Quando abri a porta e vi ela ali parada, senti meu estômago embrulhar. Precisamos conversar, ela disse, sem nenhum cumprimento. Por um momento, considerei fechar a porta na cara dela. Mas algo me fez recuar e deixá-la entrar. Talvez curiosidade, talvez esperança de que finalmente teríamos uma conversa honesta. Ela entrou e ficou ali parada na sala, olhando ao redor com aquela expressão crítica que eu já conhecia tão bem. Quase conseguia ver ela catalogando mentalmente tudo o que estava fora do lugar, tudo o que ela faria diferente. Pode sentar, ofereci, mais por educação do que por vontade real de prolongar aquela visita. Ela sentou na ponta do sofá, ereta, as mãos cruzadas no colo. Eu me sentei na poltrona em frente, mantendo distância.
Vim falar sobre o Natal, ela começou. Não tem Natal, respondi, direto. Você já sabe disso. Vim pedir para você reconsiderar. Pela sua filha. Ela merece ter a família reunida no Natal. Senti a raiva começar a ferver, mas me controlei. Minha filha tem 1 ano e meio. Ela não vai nem lembrar deste Natal. E quando ela for grande o suficiente para lembrar, eu quero que ela se lembre de natais felizes, com gente que se respeita e se gosta de verdade. Não de natais cheios de tensão e falsidade. Você está sendo dramático. Estou. Ou estou apenas finalmente estabelecendo limites que deveria ter estabelecido há anos? Ela me olhou com aqueles olhos frios. Você virou minha filha contra mim. Eu não virei ninguém contra ninguém. Sua filha está apenas finalmente enxergando o que sempre esteve lá. E não gostou do que viu. Eu sempre soube que você ia ser um problema, ela cuspiu as palavras. Desde o primeiro dia. Você não é bom o suficiente para ela. E ali estava. Finalmente dito em voz alta, sem rodeios, sem passivo-agressividade. A verdade nua e crua. Por que? Perguntei, genuinamente querendo entender. Por que eu não sou bom o suficiente? Por que eu trabalho muito para sustentar minha família? Por que eu não passo a mão na sua cabeça? Por que eu não correspondo à fantasia que você criou do genro perfeito? Ela ficou em silêncio por um momento, e pela primeira vez desde que a conhecia, vi algo além da máscara fria. Havia algo ali, raiva, sim, mas também medo, vulnerabilidade, algo que ela guardava há muito tempo. Você tirou minha filha de mim, ela disse finalmente, a voz tremendo levemente. Ela era minha menina. Minha companheira. A gente fazia tudo junto. E então você apareceu e ela mudou. Começou a ter segredos, a fazer planos que não me incluíam, a construir uma vida que eu não controlava mais. Ali estava. Não era sobre mim, nunca tinha sido realmente sobre mim. Era sobre controle. Era sobre uma mãe que não conseguia aceitar que a filha tinha crescido e escolhido seu próprio caminho. Ela não é sua propriedade, falei, tentando manter a voz calma. Ela é uma pessoa adulta que fez suas próprias escolhas. E sim, essas escolhas incluíram construir uma vida comigo. Mas isso não significa que ela te abandonou ou te deixou de lado. Não é assim que parece. Porque você transformou em uma competição, retruquei. Você me tratou como um inimigo desde o início. Como se existir espaço no coração da sua filha para mim significasse que sobrava menos espaço para você. Mas não é assim que o amor funciona. Amor não é uma quantidade limitada que precisa ser dividida. Ele se multiplica. Que poético, ela disse com sarcasmo. Você ensaiou esse discurso? Respirei fundo, lembrando a mim mesmo que perder a paciência não ia ajudar ninguém. Olha, eu não vim aqui brigar com você. Você veio à minha casa. Então vou ser bem claro, e eu amo sua filha. Amo minha filha. E vou fazer tudo ao meu alcance para proteger essa família. Mesmo que isso signifique me proteger de você. Me proteger de mim? Que absurdo. É absurdo? Então me explica a praia. Me explica todos os comentários passivo-agressivos. Me explica por que você faz de tudo para me fazer sentir que não sou bem-vindo, que não sou parte da família, que sou apenas um inconveniente que você precisa tolerar. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Fechou novamente. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta pronta, uma desculpa preparada. Eu não vim aqui para ouvir sermão, ela disse finalmente, levantando-se. Vim fazer um pedido civilizado para que você reconsiderasse o Natal. Mas vejo que você já decidiu ser teimoso. Não é teimosia. É autorrespeito. E até que você consiga me tratar com um mínimo de respeito e dignidade, não vai haver celebrações aqui. É simples assim. Ela caminhou até a porta, depois parou e se virou. Você vai se arrepender disso. Está jogando minha filha contra mim, e quando ela perceber o que você fez, ela não vai te perdoar. Sua filha é adulta o suficiente para tomar suas próprias decisões. E esperta o suficiente para ver a situação pelo que ela realmente é. Agora, se me dá licença, preciso que você vá embora. Minha esposa e minha filha vão chegar logo e eu não quero que elas encontrem você aqui criando mais drama. Ela saiu sem dizer mais nada, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Fiquei ali parado por vários minutos depois que ela foi embora, o coração batendo acelerado. As mãos tremendo levemente pela adrenalina. Quando minha esposa chegou meia hora depois, contei tudo. Ela ficou pálida. Ela veio aqui. Sem avisar? Veio. E finalmente disse o que realmente pensa. Que eu não sou bom o suficiente para você, que eu virei você contra ela, todo aquele discurso. Minha esposa colocou a mão na boca, os olhos marejados.
Eu sinto tanto. Tanto mesmo. Não precisa pedir desculpas por ela. Não é sua responsabilidade. Abracei ela, sentindo o corpo dela tremer levemente. Mas tem uma coisa boa nisso tudo. Agora está tudo às claras. Não tem mais fingimento, não tem mais subtexto. A gente sabe exatamente onde está pisando. E agora? Agora a gente segue em frente. A gente faz nosso Natal com as pessoas que nos amam de verdade. E a gente constrói nossa vida do jeito que queremos, sem permitir que pessoas tóxicas ditem as regras. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Você tem razão. Você sempre teve razão sobre ela. Eu só queria tanto que fosse diferente. Eu sei, amor. Eu também queria. Aquela noite foi difícil. Minha esposa chorou muito, um choro de luto mesmo, chorando não pela mãe que tinha, mas pela mãe que sempre desejou ter. Eu segurei ela, deixei ela chorar, não tentei fazer parecer que estava tudo bem porque claramente não estava. Mas quando acordamos no dia seguinte, havia uma leveza no ar. Como se um abscesso tivesse finalmente sido drenado, permitindo que a cura começasse. Os 2 dias antes do Natal foram uma correria gostosa. Decoramos a casa juntos, cozinhamos juntos, rimos juntos. Minha filha estava excitadíssima com todas as luzes e cores, mesmo não entendendo direito o que era Natal. Sua alegria era contagiante. Meus pais chegaram na véspera do Natal, trazendo presentes demais e amor de sobra. Minha mãe abraçou minha esposa por um longo tempo, sem dizer nada, apenas segurando ela. Às vezes as melhores palavras de conforto são silêncio compreensivo. No dia do Natal, meu sogro chegou cedo, trazendo uma torta que ele mesmo tinha feito. Ele abraçou a filha dele com força, depois me abraçou também. Obrigado por cuidar dela, ele disse baixinho, só para eu ouvir. E obrigado por não desistir da nossa família, mesmo quando tinha todos os motivos para isso. Você faz parte da família, respondi. Você sempre foi bem-vindo aqui. Meu cunhado chegou com a namorada dele, uma moça simpática que minha esposa gostou na hora. A casa foi enchendo de gente, de risadas, de vida. E sabe o que eu percebi? Minha sogra não estava fazendo falta. Ninguém estava andando em ovos, ninguém estava medindo palavras, ninguém estava tenso esperando o próximo comentário venenoso. As pessoas estavam apenas sendo felizes, sendo autênticas, sendo elas mesmas. Sentamos todos à mesa, uma mesa que precisamos aumentar com uma extensão porque não cabiam todos, e foi caótico e barulhento e absolutamente perfeito. Minha filha estava no cadeirão, sujando-se toda com purê de batata, e todo mundo achava aquilo a coisa mais engraçada do mundo. Meu pai contou histórias constrangedoras da minha infância, minha sogra. Meu sogro contou histórias da infância da minha esposa. Meu cunhado ensinou minha filha a bater palminhas. Minha mãe e a namorada do meu cunhado descobriram que ambas adoravam jardinagem e passaram 20 minutos falando sobre rosas. Era isso. Era isso que o Natal deveria ser. Não uma obrigação estressante, não um teatro onde todo mundo interpreta um papel. Mas um encontro genuíno de pessoas que realmente se importam umas com as outras. Depois do jantar, enquanto alguns lavavam louça e outros brincavam com minha filha na sala, meu sogro me chamou para o quintal. Quero te falar uma coisa, ele começou, acendendo um charuto, um hábito que ele só tinha em ocasiões especiais. Sobre ela. Não precisa, comecei, mas ele levantou a mão. Preciso sim. Porque você merece saber a verdade completa. Ele deu uma longa tragada. Quando minha filha começou a namorar você, minha esposa ficou obcecada. Ela contratou um investigador particular. Meu queixo caiu. Ela o quê? Contratou um investigador. Queria encontrar alguma coisa no seu passado que provasse que você não prestava. Algum crime, alguma dívida, algum ex-relacionamento problemático. Qualquer coisa que ela pudesse usar para convencer minha filha a terminar com você. Eu não sabia se ria ou chorava dessa revelação. E ela encontrou alguma coisa? Não. Você era limpo demais, na verdade. O investigador voltou dizendo que você era basicamente um cara comum que trabalhava duro, pagava suas contas em dia, nunca tinha se metido em confusão. E isso deixou ela ainda mais frustrada. Por que você está me contando isso agora? Ele me olhou nos olhos, e vi culpa ali. Por que eu deveria ter te contado há anos? Deveria ter posto um fim nisso há muito tempo. Mas eu sou um covarde. Escolhi a paz da minha casa em vez de fazer o que era certo. E você pagou o preço por isso. Você não é responsável pelas ações dela. Não, mas sou responsável pela minha inação. Por ficar calado quando deveria ter falado. Por não ter defendido você quando ela te atacava. Ele jogou as cinzas do charuto. Mas quero que você saiba uma coisa, e eu te admiro.
Admiro a forma como você estabeleceu limites hoje. A forma como você protege sua família. Eu deveria ter feito isso há 35 anos. Talvez se tivesse feito, ela não teria se tornado a pessoa que é hoje. Não soube o que dizer. Aquela conversa estava me revelando camadas de disfunção familiar que eu nem imaginava existir. Ela vai voltar, meu sogro continuou. E eventualmente. Seja para tentar causar mais problema, seja para finalmente pedir desculpas, embora eu ache a segunda opção menos provável. E quando isso acontecer, você precisa manter seus limites. Não por teimosia, mas por saúde. Pela saúde de todos nós. E você? Como vai ficar sua situação com ela? Ele sorriu tristemente. Velho demais para divórcio, novo demais para desistir de viver. Vou levando. Mas não vou mais ser cúmplice silencioso. Se ela vier com essas mesmas histórias, vou confrontá-la. Prometo isso a você. Voltamos para dentro, e a festa continuou até tarde. Quando todos finalmente foram embora, já passava da meia-noite. Minha filha tinha dormido no sofá, exausta de tanta excitação. Minha esposa carregou para o quarto enquanto eu comecei a recolher os pratos e copos espalhados pela casa. Estava lavando a última bandeja quando senti os braços dela me envolvendo por trás. Foi perfeito, ela murmurou contra minhas costas. Obrigada por não ter desistido de nós. Sequei as mãos e me virei para abraçá-la de verdade. Nunca vou desistir de vocês. Nunca. Ficamos assim por um tempo, apenas nos segurando, até que ela se afastou e me olhou com uma expressão séria. Meu pai te contou sobre o investigador? Contou. Eu descobri isso há 2 anos, ela confessou. Encontrei as faturas quando estava ajudando meu pai a organizar os documentos. Fiquei tão furiosa que quase terminei o relacionamento com ela ali mesmo. Meu pai me implorou para não fazer isso, disse que ia piorar tudo. E eu, covarde como sempre fui com ela, aceitei guardar segredo. Por que nunca me contou? Vergonha. Vergonha de ter uma mãe capaz de fazer uma coisa dessas. E medo de que você não quisesse mais nada com a minha família se soubesse. Sua família não é só sua mãe, falei, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Seu pai é uma boa pessoa. Seu irmão também. E você? Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Eu deveria ter te defendido antes. Deveria ter estabelecido limites há muito tempo. Você estabeleceu agora. É o que importa. Fomos para a cama naquela noite sentindo que, finalmente, tínhamos virado uma página. O Natal tinha sido maravilhoso, a família de verdade, não a tóxica, tinha se reunido, e estávamos prontos para começar um novo capítulo. Mas a paz durou apenas 4 dias. Era 29 de dezembro quando minha esposa recebeu uma ligação da irmã mais nova do meu sogro, tia-avó da minha filha. Uma mulher doce que morava em outro estado e que raramente nos visitava. Ela estava chorando ao telefone, quase histérica. O que foi? Perguntei quando minha esposa desligou, pálida. Minha mãe está espalhando mentiras sobre nós na família. Dizendo que a impedimos de ver a neta, que eu me casei com um homem abusivo que me controla, que você me bate e me proíbe de falar com ela. A tia ligou porque outras pessoas da família começaram a entrar em contato com ela perguntando se era verdade, se ela tinha notícias nossas, se precisávamos de ajuda. Senti o sangue gelar nas veias. Acusações de violência doméstica não eram brincadeira. Eram o tipo de coisa que poderia arruinar uma reputação, uma carreira, uma vida inteira. Ela está fazendo isso porque não conseguiu o que queria, minha esposa continuou, a voz tremendo de raiva. Porque não conseguiu me manipular, não conseguiu fazer você se curvar, então agora vai tentar destruir você de outra forma. A gente precisa fazer alguma coisa, falei, já pegando o meu celular. E isso pode sair do controle rapidamente. Passamos as próximas horas ligando para vários membros da família, explicando a situação real, desmontando as mentiras uma por uma. A maioria acreditou em nós imediatamente, afinal, me conheciam há anos e nunca viram nada que sugerisse o que minha sogra estava alegando. Mas alguns ficaram na dúvida, e isso me deixou furioso. Talvez a gente devesse apenas deixar para lá, minha esposa sugeriu, exausta depois da 10ª ligação. As pessoas que nos conhecem de verdade sabem que é mentira. Não posso deixar para lá, respondi. Acusações como essa podem me custar meu emprego. Podem afetar nossa custódia da nossa filha se alguém resolver levar a sério e acionar o conselho tutelar. Podem nos destruir. Meu cunhado apareceu em casa naquela tarde sem ser convidado, visivelmente furioso. Ela enlouqueceu de vez, ele anunciou ao entrar. Acabei de sair da casa deles. Ela estava lá, no telefone com mais alguém da família, repetindo as mesmas mentiras. Quando confrontei ela, sabe o que ela disse? Que estava apenas protegendo a filha dela. Eu perdi a paciência.
Disse umas verdades que precisavam ser ditas há muito tempo. O que você disse? Minha esposa perguntou. Disse que ela era uma manipuladora, que sempre foi, que arruinou relacionamentos de todo mundo na família por não conseguir largar o controle. Disse que o problema nunca foi você, ele olhou para mim, sempre foi ela. E que se ela continuar espalhando essas mentiras, vou processar ela por difamação. Não sei se dá em nada juridicamente, mas pelo menos ela ficou quieta na hora. Como seu pai reagiu? Meu pai ficou do meu lado dessa vez. Acho que foi a gota d'água para ele também. Ele disse para ela ou parar imediatamente ou ele mesmo ia começar a contar para a família inteira sobre o investigador particular, sobre todas as outras coisas escrotas que ela fez ao longo dos anos. Foi a primeira vez na vida que vi meu pai realmente confrontar ela. Aquilo era algo, pelo menos. Mas ainda não era suficiente. As mentiras já estavam espalhadas, e mesmo que parássemos de alimentar o fogo, as brasas ainda poderiam reacender a qualquer momento. Foi quando minha esposa teve uma ideia. A gente precisa documentar tudo, ela disse de repente. Todas as mensagens, todos os e-mails, todas as interações. A gente precisa montar um dossiê completo do comportamento dela. Não para atacar, mas para nos proteger. Ela estava certa. Passamos os próximos dias juntando evidências. Capturas de tela de mensagens onde minha sogra fazia comentários depreciativos. E-mails antigos. Até recuperamos mensagens de texto de anos atrás onde ela dizia coisas horríveis. Meu cunhado contribuiu com suas próprias experiências documentadas. Meu sogro, relutantemente, forneceu cópias das faturas do investigador particular. O dossiê cresceu para mais de 50 páginas de evidências compiladas e organizadas cronologicamente. Era devastador ver tudo junto assim, perceber o padrão sistemático de manipulação e abuso emocional que se estendia por anos. O que vamos fazer com isso? Minha esposa perguntou quando terminamos. Por enquanto, nada. Mas se ela continuar espalhando mentiras, se ela tentar prejudicar minha reputação ou nosso relacionamento com nossa filha, a gente tem munição para nos defender. E para mostrar para qualquer um que duvide quem realmente é a pessoa tóxica nessa história. Enviamos cópias do dossiê para alguns membros-chave da família, aqueles em quem confiávamos, aqueles que tinham influência. Não pedimos que fizessem nada com a informação, apenas que soubessem a verdade completa. O efeito foi imediato. Em questão de dias, a narrativa mudou. As pessoas começaram a questionar minha sogra diretamente. Algumas ligaram para ela confrontando-a com as evidências. Outras simplesmente pararam de atender os telefonemas dela. Ela tentou uma última cartada desesperada. No dia 3 de janeiro, apareceu na creche da minha filha tentando buscá-la, alegando que éramos pais negligentes e que ela tinha preocupações sérias sobre o bem-estar da criança. Graças a Deus tínhamos sido precavidos. Semanas antes, depois da primeira visita desastrosa dela em nossa casa, tínhamos ido à creche e deixado instruções específicas de que apenas eu, minha esposa, ou pessoas previamente autorizadas por escrito podiam buscar nossa filha. Minha sogra não estava na lista. A diretora da creche ligou para nós imediatamente. Minha esposa estava trabalhando, então fui eu quem chegou lá primeiro. Encontrei minha sogra no escritório da diretora, visivelmente agitada, argumentando que tinha direitos de avó. A senhora não tem direito nenhum, a diretora disse firmemente. Os pais foram claros em suas instruções. E, francamente, seu comportamento hoje foi alarmante o suficiente para que eu considere acionar as autoridades. Foi quando minha sogra me viu entrando no escritório. Seu rosto passou por várias expressões, surpresa, raiva, e finalmente algo que parecia medo. Você, ela cuspiu. Você fez isso. Você virou todo mundo contra mim. Não, respondi calmamente, muito embora meu coração estivesse disparado. Você fez isso sozinha. Cada ação, cada mentira, cada tentativa de manipulação, foi tudo você. Eu só me recusei a ser vítima disso. Você roubou minha filha. Sua filha é uma mulher adulta que fez suas próprias escolhas. E continua fazendo. A escolha dela agora é nos proteger, a mim e a filha dela, de você. A diretora interrompeu. Senhora, vou ter que pedir que se retire das instalações. Se tentar algo assim novamente, vou registrar um boletim de ocorrência. Minha sogra saiu furiosa, mas havia algo diferente nela agora. Não era mais a frieza calculada de antes. Era desespero. Ela estava perdendo o controle da narrativa, perdendo o controle das pessoas, e não sabia como lidar com isso. Quando minha esposa chegou meia hora depois, contei tudo. Ela ficou lívida. Chega, ela disse. Chega mesmo. Vamos resolver isso de uma vez. Naquela noite, ela escreveu uma carta. Não para a mãe dela já tinha perdido o direito de receber comunicação direta. Mas para a família estendida toda. Uma carta aberta, honesta, dolorosa. Nela, minha esposa contou tudo. Não poupou detalhes.
Falou sobre anos de comportamento tóxico, sobre a manipulação, sobre as mentiras recentes, sobre a tentativa de sequestrar, mesmo que ela não tenha usado essa palavra exata, nossa filha da creche. Anexou partes relevantes do dossiê que tínhamos compilado. E no final, estabeleceu limites claros. A carta terminava assim: amo minha mãe, mas não posso mais permitir que seu comportamento prejudique minha família. Não vou mais aceitar desculpas, não vou mais fazer vista grossa, não vou mais priorizar seu conforto sobre nossa segurança emocional e física. Até que ela procure ajuda profissional real e demonstre mudança genuína e sustentada, nosso contato será limitado. Ela não terá acesso à minha filha. Não terá acesso à minha casa. E pedirei que vocês, família, respeitem essa decisão. Quem optar por pressionar ou julgar essa escolha estará, automaticamente, escolhendo um lado, e não será o nosso. Obrigada pela compreensão. Ela apertou enviar no e-mail coletivo com mãos tremendo. Depois caiu no meu colo e chorou. Não de tristeza, mas de alívio. De libertação. As respostas começaram a chegar nas horas seguintes. Algumas de apoio total. Outras de pessoas compartilhando suas próprias experiências negativas com minha sogra. Algumas poucas de parentes distantes dizendo que ela estava sendo dura demais, mas mesmo essas eram minoria. O que mais me surpreendeu foi a resposta do meu sogro. Ele não enviou um e-mail. Apareceu pessoalmente no dia seguinte, de malas prontas. Pedi divórcio, ele anunciou. Hoje de manhã. 35 anos de casamento, acabou. Minha esposa ficou chocada. Pai. Eu deveria ter feito isso há 20 anos. Mas fui covarde. Fui acomodado. Achei que era mais fácil manter a paz do que enfrentar a tempestade. Ele se sentou pesadamente no sofá. Mas ontem, quando ela voltou da creche e começou a inventar mais mentiras, dizendo que ia processar vocês por alienação parental, que ia encontrar um jeito de tirar a guarda da criança de vocês. Eu percebi que ela nunca vai parar. Ela vai continuar escalando, causando mais dano, até destruir completamente vocês ou a si mesma. E eu não posso mais ser cúmplice disso. Onde você vai ficar? Perguntei. Com meu irmão por enquanto. Mas estava pensando. Vocês têm aquele quarto extra no andar de cima, certo? E foi assim que meu sogro se mudou para nossa casa. Temporariamente no início, mas acabou ficando. Virou o avô presente que nossa filha precisava, ajudava com tarefas domésticas, compartilhava despesas. Era estranho no começo, mas funcionou surpreendentemente bem. Quanto à minha sogra, ela não aceitou bem o divórcio. Tentou de tudo, promessas de mudança, ameaças, chantagem emocional. Chegou a aparecer na nossa casa algumas vezes, mas depois de ligarmos para a polícia na segunda ocasião e conseguirmos uma ordem de restrição, ela finalmente parou. Soubemos por terceiros que ela acabou se mudando para outra cidade, para perto de uma prima. Ouvi dizer que ela conta uma versão completamente diferente da história lá, onde ela é a vítima e nós somos os vilões. Mas essa narrativa não nos afeta mais. As pessoas que importam conhecem a verdade. 6 meses depois do nosso Natal alternativo, fizemos outro jantar em família. Dessa vez era aniversário da minha filha, 2 anos. A casa estava cheia de novo, e meus pais, meu sogro, agora morando conosco, meu cunhado e sua namorada, agora noiva, alguns amigos próximos, colegas da creche. Estava tirando fotos quando meu sogro se aproximou. Posso falar uma coisa? Ele pediu. Claro. Obrigado. Por quê? Por ter sido a pessoa que finalmente forçou todos nós a encarar a verdade. Eu vivi numa mentira confortável por décadas. Meus filhos cresceram achando que aquele comportamento era normal. E você? Você se recusou a aceitar isso. Você estabeleceu limites, exigiu respeito, e eventualmente nos deu coragem para fazer o mesmo. Eu só estava me protegendo, respondi honestamente. E exatamente. E ao fazer isso, nos mostrou que também tínhamos o direito de nos proteger. Não foi vingança contra ela. Foi autopreservação. E isso inspirou todos nós. Olhei ao redor da festa. Minha esposa estava rindo com minha mãe. Minha filha estava coberta de glacê do bolo, feliz da vida. Meu cunhado estava mostrando fotos do anel de noivado para os convidados. Todos ali eram pessoas que escolheram estar ali, não por obrigação ou culpa, mas por amor genuíno. Sabe, eu disse ao meu sogro, quando cancelei aquele Natal, achei que estava sendo babaca. Achei que estava sendo egoísta, que estava colocando meu orgulho acima da família. E agora? Agora entendo que estabelecer limites não é egoísmo. É necessário. Especialmente quando se trata de pessoas que se recusam a reconhecer o dano que causam. Ele assentiu sabiamente. E às vezes a melhor vingança não é prejudicar a pessoa que te machucou. É simplesmente viver bem sem ela. Ele estava certo.
porque ali estava eu, um ano depois daquela mensagem da minha sogra no telefone, um ano depois de decidir cancelar o Natal, e minha vida era infinitamente melhor. Meu casamento era mais forte. Minha filha estava crescendo num ambiente saudável. Tínhamos construído uma família baseada em respeito mútuo, não em obrigação tóxica. Minha sogra tentou destruir isso com mentiras e manipulação. Mas no fim, tudo o que ela conseguiu foi se isolar. Perdeu o marido, perdeu o acesso aos netos, perdeu o respeito da família. E tudo isso foram consequências diretas das próprias ações dela, não de vingança nossa. Não procuramos prejudicá-la. Não espalhamos mentiras sobre ela. Não tentamos destruir sua reputação. Simplesmente nos protegemos, estabelecemos limites, e deixamos que as consequências naturais de suas ações seguissem seu curso. E essa, percebi, era a melhor forma de lidar com pessoas tóxicas. Não desce ao nível delas. Não tenta vencê-las no próprio jogo delas. Simplesmente se remove do tabuleiro completamente e constrói algo melhor em outro lugar. Naquela noite, depois que todos foram embora e minha filha estava dormindo, eu e minha esposa ficamos na varanda olhando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou. Pensei cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de não ter estabelecido limites antes. De ter aguentado anos de desrespeito antes de finalmente dizer basta. Mas de cancelar aquele Natal? De me recusar a aceitar ser maltratado na minha própria casa? Não. Nem um pouco. Eu também não, ela disse, apoiando a cabeça no meu ombro. Foi o começo de tudo melhorar. E era a verdade. Aquele Natal cancelado foi um divisor de águas. Foi o momento em que paramos de viver nossas vidas baseados no que outras pessoas esperavam de nós e começamos a viver baseados no que era saudável para nós. Então, voltando à pergunta original, fui babaca por cancelar o Natal? Não. Não fui. Fui um homem que finalmente teve coragem de estabelecer limites. Fui um marido que protegeu sua família. Fui um pai que se recusou a normalizar comportamento tóxico para sua filha. E se isso me faz babaca aos olhos de algumas pessoas, que assim seja. Prefiro ser chamado de babaca por aqueles que não entendem do que ser capacho por aqueles que se aproveitam. A vida é curta demais para passar celebrações importantes andando em ovos ao redor de pessoas que não te respeitam. É curta demais para aceitar migalhas de afeto de quem deveria te dar amor incondicional. É curta demais para viver com medo de estabelecer limites saudáveis. Cancelar aquele Natal foi a melhor decisão que tomei. Não porque queria magoar ninguém ou causar drama. Mas porque finalmente coloquei o bem-estar da minha família nuclear acima da conveniência de manter aparências. E olhando para trás agora, vendo minha filha crescer feliz, meu casamento mais forte do que nunca, e uma rede de apoio genuína ao nosso redor, posso dizer com certeza, valeu cada momento difícil. Valeu cada lágrima, cada confronto, cada noite sem dormir preocupado se estava fazendo a coisa certa. Porque no fim, a coisa certa raramente é a coisa fácil. Mas sempre, sempre vale a pena. Agora, um recado para você que escreve histórias iguais ou até melhores das da que acabou de ouvir. Agora a sua história poderá ser publicada aqui no canal. Seja ela, real ou fictícia, sobre mistério ou vingança, comédia ou drama dentre quaisquer outras que você gostar. Todas as informações necessárias estão na descrição desse vídeo.